Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor seja nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 1 a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 8 a 15. Assim que você achar, por favor, coloque-se de pé. Faremos a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós terminamos o segundo capítulo e de hoje a 15 faremos todo o capítulo de número 3. Diz o texto de 1 Timóteo 2, 8 a 15: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com todo bom senso. Vamos orar mais uma vez ao Senhor e em seguida meditar neste texto. Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo que já foi realizado neste culto. Queremos nesse momento pedir a tua orientação através do teu Espírito Santo, para que venhamos a extrair as lições necessárias a partir desse texto da carta de Paulo a Timóteo. Ajuda-nos a compreender aquilo que o texto fala ao nosso coração e é necessário à nossa prática hoje. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. São apenas 8 versículos, mas com muito conteúdo, mais inclusive do que a semana passada. Paulo tinha acabado de fazer, e vimos isso semana passada, ele tinha acabado de fazer uma breve exposição da graça de Deus, destinada em favor de todos os homens. Nós falamos semana passada da oração, a prática da oração por todos os homens, com especial intenção pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que nós tenhamos vida pacífica e tranquila, com toda a piedade e dignidade, assim diz o versículo 2 do capítulo 2. Então, quando Paulo acaba de falar isso, ele havia já mencionado também que tinha sido designado apóstolo da verdadeira fé aos gentios. Então a palavra que ele fala aqui não é somente para aqueles que fazem parte da comunidade da fé, mas ela é válida para também os gentios. E agora ele vai convocar os homens a orarem da mesma forma. O homem de Deus vive pela fé, e a fé nos impulsiona a oração. E assim, os 3 primeiros versículos mostram a orientação quanto à oração, qual o caráter dessa oração e de quem faz a oração. O versículo começa 8 dizendo que a vontade de Paulo é que os homens orem em todo lugar. Quando ele diz que os homens orem em todo lugar,
nós entendemos que não deve haver um posicionamento entre os homens de diferença entre lugares e pessoas. Todas as pessoas são incentivadas a orar, e a orar em todo lugar. Não existe um lugar específico ou mais apropriado para a prática da oração. Então eu não somente oro na igreja, eu não somente oro em um local que sirva de templo, eu não somente oro na minha casa, eu não somente oro de joelhos, eu não somente oro quando estou no culto com os irmãos, eu não somente oro quando eu estou atribulado, eu não somente oro quando estou de pé ou deitado ou andando. Em qualquer uma dessas circunstâncias eu posso e devo orar. Então Paulo diz: orem em todo lugar. Então, quando ele diz orem em todo lugar, ele está querendo dizer exatamente todo lugar. Às vezes a gente fala com alguma pessoa que diz o seguinte: mas é tão bom a oração na igreja, a gente está junto com os irmãos, a gente se sente mais animado para orar, porque a gente vê a necessidade um do outro e a gente ora uns pelos outros, e isso é bom. Sim, isso é muito bom, mas não se limite à oração no templo. É isso que Paulo está querendo dizer. Ore em todo lugar. Eu oriento os homens que orem em todo lugar. Quando ele diz eu quero, é porque a vontade dele é que os homens sigam a orientação dele. Ele não está obrigando, ele está incentivando que esses homens possam orar em todo lugar. Lembremos então de uma situação bem semelhante. Jesus fala à mulher samaritana no poço de Jacó, e ela diz: Senhor, onde será o local de adoração? E o Senhor a orienta a respeito de que não há um local específico para a adoração, porque o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e em todo lugar. A gente conclui dessa maneira. Outra orientação, depois de dizer que os homens orem em todo lugar, ele diz levantando mãos santas. Então, os homens devem se colocar diante de Deus em oração e o fazer erguendo mãos santas. O que o apóstolo está querendo dizer com essa expressão é que, tendo integridade e sinceridade de coração, todo homem pode elevar a sua voz em oração a Deus. Então, eu não posso fazer orações que não sejam correspondentes à minha fé e ao que eu tenho dentro do meu coração. Eu não posso fazer orações que sejam hipócritas. Eu não posso fazer orações que não sejam segundo a palavra de Deus que foi pregada a mim. Mas, se eu tenho integridade e sinceridade de coração, eu posso elevar aos céus a minha oração. As nossas mãos são usadas como indicativo do que deve ser todo o nosso corpo. Quando ele diz, vocês devem orar em todo lugar, levantando mãos santas, como santo deve ser todo o seu corpo, toda a sua vida. Então, essa mão santa que se levanta em oração ao Senhor, deve ser o reflexo da vida que a está levantando. A pureza deve ser evidenciada em cada gesto, em cada palavra, em cada pensamento. O povo de Deus deve viver em santidade e em pureza. A prática da oração com mãos levantadas já havia sido consagrada em tempos anteriores ao de Paulo. Muito antes disso, já havia se comentado. E, apesar de, em alguns momentos, ela ter sido proibida ou deturpada, ainda na nossa época, ela deve ser incentivada e feita. Porque é um hábito salutar que os irmãos levantem suas mãos santas para orar ao Senhor. Quando é que eu poderia dizer assim, não levante a sua mão para orar ao Senhor, quando a sua mão não fosse santa?
Mas se você tem vivido em santidade, integridade diante do Senhor, levante as duas mãos e ore a Ele. Isso não é problema algum. Isso pode ser sim a solução de muitas coisas. Porque quando nós oramos, recebemos de Deus as suas palavras de orientação, de consolo, de ânimo, de fortalecimento e assim por diante. De modo semelhante ao que nós vimos sobre a oração pelas autoridades, a oração geral deve ser acompanhada de piedade e dignidade. A oração de todos os homens precisa evidenciar o coração de alguém que vive piedosamente, ou seja, do modo que Deus recebe as orações e se agrada delas. As orações devem ser feitas sem ira. Ainda no versículo 8 ele diz, levantando mãos santas sem ira. Nesse contexto, a ira era sentida pelos judeus, ao compreenderem que diante de Deus os gentios estavam em pé de igualdade com eles. Existe um texto na carta aos Colossenses que diz, em Cristo não há mais o bárbaro, o cita, o escravo ou o livre, porque Cristo é tudo em todos. Ou seja, não há divisão entre as pessoas. O judeu não é melhor que o gentio. E isso para ele é mesmo que um tiro no coração. Porque ele se sentia superior. E quando Jesus vem com a mensagem, tenha o próximo superior a vós mesmos, isso quebra com toda a estrutura doutrinária judaica. Eles se sentiam como uma raça superior em relação àqueles que não tinham conhecimento, os gentios. O nosso coração não pode abrigar sentimentos de contenda ou rixa contra quem quer que seja. Então o que Paulo diz é, orem judeus e gentios sem ira, sem contenda, sem raiva no coração. Que as palavras que são fruto de um coração rendido à perversidade e ao ódio, formam orações que não vão ser contempladas pela bondade do Senhor. Por isso Paulo desejava que esse sentimento fosse deixado de lado pelos irmãos, e que eles estivessem unânimes e em conformidade nas suas orações. Imagina o tipo de oração que não deveria ser feito, é aquela que é feita com o ranger dos dentes. Eu sinto tanta raiva no meu coração por orar por aquilo e por entender que todos estamos no mesmo patamar, que eu oro rilhando os dentes como se eu não quisesse falar sobre isso. E aquilo é o reflexo do meu coração. Da mesma forma que o levantar de mãos santas deve refletir todo o restante da minha vida, se eu oro com ira, eu mostro que todo o meu corpo está revestido de perversidade e maldade. E essa oração, fruto desse coração, Deus não se agrada. E ele continua dizendo, sem discussões. Não precisa discutir. Precisa orar. A oração não deve gerar discussões, deve gerar entendimento. E aí ele vai para o versículo 9 dizendo, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Nesses dois últimos versículos, semelhantemente aos homens, as mulheres têm por necessidade apresentar um caráter que denote, um comportamento que denote o caráter piedoso das suas vidas. No próximo capítulo, de hoje a 15, veremos as instruções quanto aos bispos e quanto aos diáconos. E nesse texto nós vamos ver que a responsabilidade de quem é liderança na igreja passa primeiramente pelo homem, mas também pela mulher. Os primeiros versículos do capítulo 3 até o versículo de número 10, você vai ver falando dos presbíteros e suas qualificações, e dos diáconos e suas qualificações. E um pouco disso a gente já viu também pela manhã.
Mas do 11 para frente ele fala das suas mulheres. Isso porque não adianta termos homens que se levantem com mãos santas dentro da igreja se as mulheres que acompanham esses homens não tiverem o mesmo comportamento. E não adiantaria termos homens que lideram com mãos santas, guiadas por Deus, mas mulheres que não refletem essa santidade e não são guiadas por Deus. O desejo de Paulo e o nosso desejo hoje é que toda a comunidade seja guiada por Deus. Toda a comunidade seja refletida a santidade na vida dela. E por isso que ele diz da mesma forma, ele acabou de falar com os homens, e ele diz da mesma forma que eu falei com eles, eu agora falo com vocês. Mas com as mulheres ele cita algumas questões específicas que ele não precisaria citar com os homens. Então ele diz, o apóstolo vai aproveitar essa oportunidade de se expressar através dessa carta, buscando corrigir algo que incomodava muito na atitude de muitas mulheres daquela comunidade de Éfeso: a preocupação excessiva com as vestes. Eu só vou para a igreja no domingo à noite se eu tiver um vestido novo. Eu só vou para a festividade dos 70 anos da igreja se eu mandar fazer um vestido para o sábado à noite, outra roupa nova para o domingo de manhã e outra roupa nova para o domingo à noite. E para isso eu não vou medir as consequências. Se eu tiver que gastar todo o meu salário para isso, eu vou fazer. Eu não penso nas coisas que vêm depois. Eu penso no prazer que eu vou ter de me exibir no dia. E depois o que vai acontecer, eu digo, Deus toma conta. Deus tomará conta quando você realmente se entregar nas mãos do Senhor. E para se entregar nas mãos do Senhor não precisa estar com roupa nova. Ele é quem dá a roupa nova. A roupa de santidade, a roupa de piedade que Paulo tanto fala no momento que diz: orem em todo lugar, orem pelos reis e pelos que estão investidos de autoridade, para que nós tenhamos vida santa, vida tranquila, vida pacífica, com toda a piedade e dignidade. É isso que ele quer, é isso que Deus quer de nós. E no proceder dentro e fora da igreja, as mulheres não precisam querer provar algo a alguém, desejando ser superior pela roupa, ou pelos adornos que ela usa, ou qualquer outro elemento externo. Você não precisa provar coisa alguma. Mas se for para se destacar em alguma característica que seja internamente, o seu coração voltado para Deus, e isso quem avalia é o próprio. Eu não preciso dizer que eu sou santo, que eu gosto de ler a Bíblia, que eu gosto de orar, que eu passo o dia falando de Deus e que eu passo o tempo todo pensando no céu. Deus sabe do meu coração. A atitude deve ser de modéstia, deve ser de tranquilidade, nunca de orgulho, nunca de altivez, como querendo ser superior aos outros. Da mesma forma que os homens devem considerar o próximo superior a si mesmo, assim também as mulheres. O proceder de uma crente é agir com modéstia em todos os aspectos. Todos os aspectos. E buscar o crescimento espiritual como quem busca ouro no garimpo. Às vezes a gente não encontra o ouro e a gente volta para o garimpo e traz uma peneira mais fina para ver se as pedrinhas mais miudinhas do ouro vão ficar ali, porque da outra vez a gente não conseguiu. Ou seja, a gente continua, busca, persevera para conseguir o crescimento espiritual. Assim deve ser a vida de todo crente. Convém às mulheres que sejam sóbrias. E aí, numa linguagem bem simples, convém a nós, crentes, que estejamos de modo digno do Senhor. Não precisa parecer uma árvore de Natal.
Não precisa parecer a pessoa mostruário de loja de roupa. Você precisa se vestir modesta e dignamente diante do Senhor. Isso você faz sem precisar de tantos recursos assim. Deus dá as condições para que você possa se vestir de um modo que você se sinta bem e que você não constranja quem quer que seja que passe perto de você. Porque muitas vezes nós fazemos algo simplesmente para nos sentir superiores e não nos preocupamos com o que os outros pensam. Mas em outros momentos é intencional fazer alguma coisa para atingir outras pessoas. Seja por uma questão ou por outra, Paulo diz: sejam sóbrias e moderadas em tudo quanto fazem, e seu caráter piedoso deve também ser atestado pelas suas boas obras. Muito mais do que o que você veste ou que você enfeita a si mesma, as suas obras devem falar muito mais alto. E aí, talvez não seja muito a nossa realidade, e espero que assim não seja, mas se chegássemos em uma comunidade de fé que tivesse pessoas extremamente ricas, que ostentassem pelas suas vestimentas os seus ganhos financeiros, a nossa atitude deveria ser apenas de resignados, agradecer a Deus por tudo que nós temos e não desejar a vida que eles têm, porque a gente não sabe, no meio daquela pompa, daquela circunstância, daquela festa toda, se não existe um coração obscuro querendo apenas a paz que nós temos, sem ter o que eles têm. Além das suas boas obras, vestimentas decorosas. Todos nós sabemos o que são vestimentas decorosas. Todos nós sabemos como devemos estar diante do Senhor. Todos nós sabemos que o que Deus requer de nós é obediência. E isso não se alcança com roupa de marca. Isso se alcança com uma vida em santidade e observando a sua voz e a sua palavra. Mas o versículo 11 continua falando com as mulheres. Então hoje Paulo, através da carta a Timóteo, nos incentiva a falar muito mais direcionado para elas, para que na próxima semana, daqui a 2 semanas, a gente fale muito mais aos homens, e sempre vai ter para os dois lados, e os irmãos vão perceber isso. Versículo 11 ele vai dizer: a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. E aqui, após falar da vestimenta, Paulo passa a falar da modéstia que as irmãs devem ter nas santas assembleias. Não podemos, de forma alguma, querer que nas santas assembleias, não somente as mulheres, mas também os homens, se portem como líderes quando não são. Que tomem a palavra quando o momento não é propício. Que interfiram em decisões que não cabem a eles. E aí Paulo se preocupa com isso porque há mulheres em Éfeso que estão querendo tomar o lugar. E ele diz: a mulher, aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Quando ele coloca que ela deve aprender em quietude ou silêncio, imediatamente vem a ideia de que elas não deveriam falar em público. Ou seja, elas não deveriam pregar. Porque havia na comunidade de Éfeso já quem fizesse isso. E no próximo versículo vai ficar muito mais claro como isso se aplica, de aprender em silêncio. O versículo 12 diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio.
Veja que a questão não é simplesmente pelo muito falar, porque tem homem que fala muito também e atrapalha. Então não é só a mulher que fala muito que atrapalha o andamento dos trabalhos de uma igreja. Tudo passa pela conveniência. Eu posso ser inconveniente e minha irmã pode ser inconveniente também. Como então não seremos mais inconvenientes? Deixando que a palavra seja pregada por quem foi separado para isso. Entendendo que a reverência é necessária em todo culto, seja ele público ou privado. Então, quando ele diz, não se permitia que elas ensinassem, aqui é uma orientação referente às mulheres de Éfeso. Elas não tinham qualquer necessidade de se colocarem como mestres desse rebanho, porque esse rebanho já tinha a sua figura pastoral, Timóteo. Então, se Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso, por que as irmãs agora quererem ser as mestres do ensino? Ser aquelas que levam as pessoas a aprender da palavra de Deus. Se já existe quem faça, então que não somente as mulheres, mas os demais aprendam em silêncio para que não haja conflito, ruídos nessa comunicação. O ensino na igreja é de responsabilidade da liderança e deve ser cumprido de modo quase integral por ela. E quando eu digo de modo quase integral, é porque existem situações que a liderança pode abrir para que outros façam o ensino. Em momentos determinados, eu posso ter pessoas que não são liderança da igreja ensinando. Mas esse ensino é para grupos específicos. Veja, nós já fizemos aqui chá de mulheres. Quem prega para as mulheres aqui? Uma mulher. Mas essa mulher pregou para um grupo específico. Um grupo de mulheres. Nós já tivemos lições sendo ministradas por mulheres. Mas é um grupo específico, um grupo de escola bíblica dominical. Mas domingo à noite é responsabilidade pastoral. Se não tiver pastor, há a possibilidade de que uma missionária traga uma palavra. Se não tiver pastor. E se o pastor tiver uma missionária, pode também pregar? Sim, se for culto de missões. São momentos específicos, determinados, onde cabe a atuação daquela mulher. Então não quer dizer que a mulher não deve pregar, não quer dizer que ela não deve ensinar em momento algum, não quer dizer que ela tem que ficar parada o tempo todo, mas quer dizer que ela deve respeitar a autoridade e a liderança da igreja. Então, em momentos determinados, para grupos específicos e supervisionada pela liderança, ela pode atuar. O fato de não poder comandar o ensino da igreja está associado ao desejo que muitas vezes sobe ao coração de exercer autoridade sobre o homem. E isso contrasta com o ensino bíblico. Quando nós olhamos para textos como Efésios 6, vamos ver que Efésios, a partir do capítulo 5, quando nós vemos que o homem é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Então o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja a relação. Então, hoje, infelizmente, há um movimento muito forte dentro da igreja do Senhor, chamado feminismo cristão, onde as mulheres querem ser empoderadas. Mas ser empoderadas para uma responsabilidade igual a essa, não dá. As mulheres têm as suas responsabilidades e são muito pesadas.
não queiram abraçar também as responsabilidades masculinas. Quem foi colocado para guiar a igreja foi de fato o homem. E a mulher o auxilia. Ela está ao lado, nunca na frente. E existe um porquê para isso. Porque assim Deus fez todas as coisas. Quem ensina tem autoridade sobre quem aprende com ele. Então, se eu ensino a um aluno, aquele aluno tem por obrigação que respeitar a minha autoridade de professor. É assim que as coisas devem funcionar. Eu sei que o nosso país está muito virado em relação a isso. Hoje, aluno não respeita professor, mas ele continua sendo autoridade. É tanto que quando não é respeitado, ele é punido. O aluno sai da sala, já que ele não consegue se encaixar dentro daquele ambiente. Portanto, não é lícito que se tenha numa posição de autoridade como essa, de ensinar a igreja, de guiar a igreja, a figura de uma mulher. E isso não é machismo. Isso não é um discurso paternalista, é uma orientação, uma ordem de Deus. Se alguma mulher tiver raiva da ordem de Deus, se chegar lá em cima, pergunta a ele. Mas a gente segue o que a palavra diz. E a palavra dá duas razões para essa colocação para as mulheres. A primeira delas vai se referir à criação. Olha o que é que diz aí o versículo de número 13. Porque primeiro foi Adão e depois Eva. Quem foi criado primeiro foi Adão. Adão não tinha a figura de Eva quando Deus fez todas as coisas, colocou ele lá dentro do jardim e disse: você deve cultivar o jardim, cuidar dele, administrar todas essas coisas, se alimentar de todas as árvores que aqui eu coloquei, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem recebeu a orientação do Senhor foi o homem. Quem recebeu a regra de não comer daquele fruto foi o homem. Quem sabia como proceder dentro do jardim era o homem. Foi ele que recebeu diretamente de Deus a instrução. Só que aí vem outra questão. Além da liderança ter naturalmente recaído sobre os ombros de Adão por seu primeiro ser criado, depois disso a mulher foi enganada, e não o homem. A serpente vai diretamente na mulher. E por mais que Adão peque junto com Eva, mas o fruto já é levado por ela para Adão. O homem não é enganado, ele simplesmente corrobora, confirma a atitude que a mulher teve. Ele disse: se ela teve, eu também vou fazer a mesma coisa. E aí quando Deus diz: Adão, o que fizeste? E ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. E aí olha para a mulher e diz: Eva, o que fizeste? Foi a serpente que me tentou. Ninguém assumiu a responsabilidade, no fim das contas. Mas nós sofremos as consequências até hoje. Do engano da serpente à mulher, do levar do fruto da mulher para o homem e da queda do próprio homem. Os dois erraram, mas o engano foi primeiro com ela. Ela se mostrou não ser firme, segura no seu caráter. Ela sabia, pela palavra que Adão transmitiu a ela, que Deus não permitia comer daquele fruto, que certamente morreriam, e mesmo assim ela se encantou com o fruto, e sendo ele agradável aos olhos, comeu e se fartou. O versículo de número 14 diz: Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então, no momento em que ela dá ouvidos à serpente, ela se torna pecadora. E a partir do momento que Adão também peca, nós nos tornamos
pecadores. Tudo reflexo do que eles fizeram. Desse modo, Deus ordena que a mulher fosse submissa ao homem e o seu desejo fosse para ele. Está lá em Gênesis 3. A ela coube ter dores no parto, com sofrimento darás à luz filhos, e também tu serás submissa ao teu marido e o teu desejo será para ele. Porém, o apóstolo no versículo número 15 traz uma consolação para a mulher. Que consolação o apóstolo traz para a mulher? Primeiro, ele vai dizer o seguinte: com essa consolação para a mulher, o que ele quer mostrar? O Espírito Santo de Deus não nos acusa e nem nos repreende, para que depois ele venha tripudiar em cima de nós, ou triunfar sobre nós. De modo algum ele aponta o nosso erro para depois dizer: está vendo? Não presta. Isso quem faz é a gente. Às vezes a pessoa nem errou, a gente já disse que não presta. E quando erra, a gente condena ainda mais. Mas o Espírito Santo diz: você está errado, eu sei como consertá-lo. É para isso que o Espírito Santo habita em nós, para nos certificar do que é errado e para nos levar sempre para o acerto, ou seja, volta para a palavra de Deus. Então, primeiro ele diz: entretanto a mulher será salva. Quando utiliza a palavra salva, aí, no grego é restaurada. A mulher será restaurada. Como? Dando à luz filhos. Então, primeiramente, ele coloca diante delas a salvação, preservando do medo e do desespero quando ela se lembra da culpa. Eva poderia dizer: eu fiz tudo errado, agora várias consequências vão acontecer com todas as pessoas da humanidade até que Jesus venha novamente. Mas há restauração para a mulher quando ela dá à luz. Então ela não precisa se lembrar daquela culpa, porque ela já tem agora outra coisa em que pensar. Em segundo lugar, ela vai se acostumar a suportar com moderação e serenidade a imposição de viver em submissão aos seus esposos, entendendo que isso é agradável ao Senhor. Sinceramente, poucas coisas são tão ruins de se ver quanto uma mulher que não entende o seu papel dentro do lar e que não permite, por sua personalidade, que o seu esposo exerça aquilo que Deus colocou para que ele fizesse. Não é lícito que isso aconteça, não é bom aos olhos de Deus que isso aconteça. E aí não existe essa conversa feminista cristã de dizer: mas é porque minha esposa tem um caráter de liderança. Não, a liderança é sua, homem. A liderança é sua e ela não deve ser compartilhada. Ah, eu mando nisso, ela manda nisso. Também não. As coisas que são compartilhadas não são muito boas. São muito legais. Basta pensar em guarda compartilhada. É um problema. Quando nós precisamos chegar ao ponto de compartilhar, porque não dá mais para estar junto. Então, compartilhamentos só se for de responsabilidades com os filhos. Mas no lar, a liderança estabelecida por Deus é o esposo. A esposa, sendo submissa, o ajuda a liderar. E ajuda a manter os filhos em ordem, numa linha. Através da maternidade, essas mulheres seriam aperfeiçoadas pelo Senhor. Paulo trata dos muitos e severos sofrimentos da concepção e da criação de filhos.
Paulo está dizendo, minhas irmãs, vocês vão ser aperfeiçoadas quando vocês estiverem criando seus filhos. Porque vocês vão ver o quanto é difícil passar por esse período da vida. Vocês em dores terão os seus filhos, e também com muitas dores criarão eles. Filho dá dor de cabeça. Filho traz problemas. Além de toda a alegria, mas traz sim. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Eu, minha esposa e os filhos, todos pecadores. É por isso que nós temos problemas. É por isso que é difícil a criação. Mas a mulher abraça a missão de ser mãe e, no meio de tantas dificuldades, encaminhar os seus filhos na palavra do Senhor. Deus se alegra com a mulher que recebe com alegria a vocação destinada a ela e abraça essa missão de ser mãe. Deus se agrada disso, entendendo que essa missão de ser mãe vai implicar em muitas coisas. Por exemplo, noites sem sono. Mas ai daquela que reclamar dessas noites sem sono. Porque o homem não tem a mesma graça. É destinada à mulher. Existem responsabilidades para o homem e punições para o homem em Gênesis 3? Claro. Existem responsabilidades e punições para a mulher em Gênesis 3? Também. Mas às mulheres foi dada a maior graça e o maior presente do mundo, que é gerar uma vida. A partir disso, elas serão restauradas. Deus trata com o caráter da mulher para que ela possa fazer o melhor na criação dos seus filhos. E qual não é a alegria de um casal que vê lá na frente que o seu filho virou um homem ou uma mulher de bem? Fizemos o dever de casa, seguimos as orientações de Deus, cumprimos a nossa missão. O pai deve estar sempre presente. O dia dele é domingo que vem, mas deve ser todos os dias, auxiliando a mãe nessa criação. A mãe trará ensinamentos, trará o caráter doce e terno que toda pessoa deve ter. E o pai trará a autoridade de quem quer que as coisas sejam feitas como Deus estabelece que sejam feitas. Nós precisamos, como indivíduos, da figura paterna, mas precisamos da figura materna também. E aqui Paulo diz, olha, a mulher será salva, será restaurada, dando à luz filhos. Mas não somente isso. Não somente ela vai ter que passar por noites sem sono, indisposições, dificuldades. Ela também precisa fazer tudo isso de um modo específico, para que Deus receba a sua atividade, a sua adoração. Se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. 4 coisas. A mulher será restaurada, apesar de tantos problemas vindos lá de Eva, mas ela só terá esta condição se permanecer na fé. É toda mulher que é restaurada? Óbvio que não. É toda mulher que tem a noção de como deve se portar diante de Deus? É óbvio que não. Mas aquela que permanece na fé, essa sim é restaurada dia a dia por Deus. Não somente na fé, no amor. Deus nos trata em amor. Erramos, a mulher errou, mas ela é restaurada em amor. Ela é tratada em amor. Ela é recompensada com o amor de Deus. Na santidade, ela deve permanecer em santidade. É nossa responsabilidade sermos santos como Deus é santo.
Então é óbvio que as mulheres serão restauradas quando permanecerem na santidade e com bom senso. Nenhuma outra consolação seria mais eficaz, diz Calvino, comentando esse texto, do que Deus demonstrar que em meio às questões ligadas à sua punição, a mulher também recebe alívio, também recebe os meios que levam a vida digna de quem tem a salvação assegurada. O bom senso, que por último Paulo cita, é mencionado anteriormente quanto às vestimentas, mas agora ele é estendido a outras partes da vida. Como posso viver de modo a agradar a Deus? Pela sua palavra e com bom senso, pensando nas consequências, pensando no que faço, pensando no que digo e entendendo que nem todas as coisas são convenientes. Então, quanto a outras partes da vida, as irmãs devem viver de modo conveniente e agradável aos olhos do Senhor. Em tudo obedientes e submissas às autoridades, como convém a mulheres santas. Que em nosso meio tenhamos apenas homens e mulheres santos.